Estamos na turma 322.5. A nossa equipe é composta por Amanda Santana, Antônia Elisângela, Débora Evelyn, Erlen Barbosa, Ítalo Henrique, Isabela Moreira e Maria Flávia. O caso clínico 1 trata-se de um homem de 53 anos de idade, aposentado, tabagista e com fundamental incompleto. Faz acompanhamento há 2 meses na unidade de saúde da família para tratamento da diabetes mellitus do tipo 2. Faz uso de metformina e insulina regular quando o HGT está acima de 400 mg por decilitro. Não trabalha devido ao problema de saúde e não gosta de praticar atividades físicas. Segundo ele, assistir televisão é sua principal atividade de lazer. Relata que ingere muita água, que faz 3 refeições diárias e que está com dificuldades para dormir, acordando várias vezes durante a noite. Em determinada ocasião, compareceu para a consulta de enfermagem relatando dor no pé direito, cansaço e fraqueza. Ao exame físico, constatou-se peso corporal de 99 kg, 1,70 de altura, índice de massa corporal de 34,25, pressão arterial 160 por 90 e o resultado do HGT às 6h30 foi de 452 mg/dl. O paciente trazia consigo o frasco de insulina. A patologia em questão é a diabetes mellitus, que é um grupo de distúrbio metabólico que resulta em altos níveis de glicose no sangue. É uma doença com um índice bem elevado no mundo, causado principalmente pela má alimentação, pela obesidade, pela falta de prática nos exercícios físicos. E existem 2 tipos de diabetes, a tipo 1 e a tipo 2 é gestacional. O paciente em questão, no nosso caso, tem a patologia que é a diabetes mellitus do tipo 2, que apresenta algum grau de diminuição na produção da insulina. E o principal problema é a resistência do organismo à insulina produzida, fazendo com que as células não consigam captar a glicose. A medicação do paciente é a medicação bem conhecida por pacientes diabéticos, que é a metformina, que trata-se de um fármaco antidiabético da família biguanidas com efeitos anti-hiperglicêmicos, reduzindo a glicose plasmática pós-prandial e basal. O principal mecanismo de ação está na redução da produção hepática de glicose. E também a insulina no organismo, que tem ação de redução no nível de glicose sanguíneo. Agora falando um pouco do nosso plano de cuidado. Nosso diagnóstico de enfermagem, de acordo com o NANDA, a gente colocou risco de síndrome do desequilíbrio metabólico. E vendo o nosso caso clínico, verificamos que isso está relacionado ao risco da glicemia, que é bastante instável do paciente, visto que às 6 da manhã, quando foi verificado o HGT dele, já estava em 450 mg, né? E isso foi evidenciado, esse risco, pela patologia dele, que no caso é a diabetes. Já o resultado esperado, de acordo com o NOC, foi o autocontrole do diabetes. Esse autocontrole do diabetes a gente pegou como tópico o controle da hiperglicemia no NOC, né? Já que eles são em subgrupos e a gente selecionou esse. Depois disso, a gente montou os indicadores, né? Que é monitoração do peso do corpo, participação de regime para fumar e participação de programas de exercício recomendados. A gente colocou aqui indicando a do paciente, né? Que no momento monitoração do peso do corpo em 1, já que o paciente apresenta-se acima do peso. Também é tabagista, então colocamos 1. E também não faz exercício físico, né? Então, também colocamos aqui 1. E colocamos aqui o que a gente quer, né? Que, com a evolução do paciente, o resultado que a gente quer alcançar, o peso adequado do paciente, e iniciar a atividade física e diminuir o uso do cigarro. O armazenamento correto de insulina, a gente pontuou aqui que espera-se que
Espera-se que aumente, né, o uso, o armazenamento correto e sempre está monitorando a glicose no sangue. Seguindo com as intervenções, de acordo com o NIC, selecionamos o grupo de controle da hipoglicemia, que tem como definição a prevenção dos pacientes com níveis instáveis de glicemia no sangue. Traçamos algumas intervenções, como orientar o paciente e as pessoas, como a família, sobre a prevenção e reconhecimento da conduta da hiperglicemia, encorajar o automonitoramento dos níveis de glicose sanguínea, revisar o registro dos níveis de glicose com o paciente ou a família. Lembrando também que essas intervenções são encontradas no NOC de acordo com os subgrupos e tópicos. A gente escolheu o tópico que mais se adequava ao nosso caso clínico, que no caso era esse de controle de hipoglicemia. E a gente traçou intervenções que se adequavam ao quadro e que o paciente necessitava. Seguindo, que é orientar o paciente e as pessoas importantes sobre o tratamento de diabetes, facilitar a adesão ao regime alimentar e exercício, monitorar os níveis de glicose sanguínea, auxiliar o paciente a interpretar os níveis de glicose sanguínea, revisar o registro dos níveis de glicose, oferecer ajuda para ajuste do regime de modo a prevenir e tratar a hiperglicemia. Continuando com os casos clínicos, o caso clínico 2 refere-se a um paciente de 19 anos, solteiro, esteve afastado da escola e do trabalho em 2016 por motivo de desmaios e convulsões de epilepsia grave e voltou aos estudos recentemente. O mesmo vinha sendo acompanhado em outra instituição com avaliação médica e medicado com Aquineton de 2 mg e Haldol de 5 mg. Estava tendo um progresso no seu quadro, mas no dia 8 de 2 de 2021, devido a uma tentativa de suicídio por não ter uma boa relação com a família, pelo fato de ser homossexual, deu entrada no CAPS 3, chegando acompanhado pela sua mãe com sinais de depressão, alucinações auditivas e visuais. O seu quadro mental teve início quando era adolescente, em torno dos 14 anos depois de um abuso sexual. No dia 13 de 5 de 2021, o paciente apresentou-se depressivo, desmotivado, sedentário, às vezes tem a impressão de que está sendo seguido. Está fazendo uso de carbazepina de 200 mg de 12 em 12 horas. Continua fazendo terapia ocupacional, queixa-se de dores nos pés, na cabeça, tonturas e relata que às vezes passa mal. Sobre a patologia, a esquizofrenia hebefrênica, que é uma doença mental grave que não tem cura e afeta a forma como as pessoas pensam, sentem e percebem o mundo, onde o sintoma característico é a psicose. Seus sintomas podem ser divididos em 4 domínios. Os sintomas positivos, como alucinações auditivas e visuais, delírios, comportamentos e discursos desorganizados. Os sintomas negativos, com a diminuição do alcance emocional, perda de interesse e motivação. Os sintomas cognitivos apresentam déficits neurocognitivos, como, por exemplo, déficits de memória, sintomas de humor, onde os pacientes geralmente são alegres ou tristes e são deprimidos. A esquizofrenia hebefrênica é também chamada de desorganizada e é caracterizada por um comportamento mais infantil. Tem dificuldade em seguir processos e organizar pensamentos, em expressar sentimentos e comunicar-se devido a isso tem uma tendência ao isolamento social. As medicações, que é o Aquineton, que é um agente anticolinérgico com efeito marcante no sistema nervoso central, que reduz os efeitos produzidos pela acetilcolina no sistema nervoso, bloqueando principalmente a transmissão dos impulsos colinérgicos centrais pela reversão da ligação aos receptores de acetilcolina. O Haldol, que é indicado para o alívio de transtornos do pensamento,
de afeto e do comportamento, como, por exemplo, os delírios e as alucinações. A carbazepina, que estabiliza a membrana do nervo hiperexcitado, que inibe a descarga neuronal repetitiva e reduz a propagação sináptica dos impulsos excitatórios. Sobre o plano de cuidados, a gente colocou aqui no diagnóstico de enfermagem o risco de suicídio relacionado a transtorno psiquiátrico, que é evidenciado por vida familiar problemática, e no resultado esperado a gente colocou tratar e controlar doenças ou sintomas psiquiátricos que possam colocar a vida do paciente em risco de suicídio. Aí colocamos aqui nos indicadores a manutenção de conexão das relações, planos de cuidados para o futuro e expressão de sensações de esperança, né? Colocamos aqui e colocamos o resultado esperado. Continuando aqui com o plano de cuidados, né? Sobre as intervenções, colocamos tratar e controlar doenças ou sintomas psiquiátricos que possam colocar o paciente em risco de suicídio, administrar medicamentos para reduzir a ansiedade, agitação ou psicose, estabilizar o humor conforme apropriado. Colocamos também defender a qualidade de vida e questões de controle da dor, envolver o paciente no planejamento do próprio tratamento, conforme apropriado, interagir com o paciente a intervalos regulares para transmitir cuidados e franqueza e oportunizar a conversa sobre os sentimentos. Colocamos facilitar o apoio da família e dos amigos ao paciente, levar em conta estratégias para reduzir o isolamento e a oportunidade de agir com base em pensamentos lesivos, estimular o usuário a fazer atividades terapêuticas, avaliar e intervir no processo de ressocialização do usuário, avaliar a condição motora da pessoa, já que os antipsicóticos geram efeitos extrapiramidais, como a discinésia tardia, tremor, acatídia e etc. E é isso.